Capítulo 201. 3 turnos. A data prevista da partida era 20 de outubro. Acompanhada por traços representando o passar do tempo, feitos com um pedaço de vidro usado como espelho, riscados na parede, acima do criado mudo. Chegando lá, completaria um mês da operação de Ernesto, e 18 dias desde que fugiram do hospital e chegaram naquela casa. Dando tudo certo, como recompensa, ganhariam asas. Entretanto, ainda havia um longo caminho, exigindo cautela para evitar os espinhos. Praticamente 2 semanas de preparação para os desafios. A pequena São Laurent du Var, apesar de estreitas medidas, tornara-se uma espécie de avenida. Rota de volta de remanescentes nazistas para a Alemanha, vindos de territórios vizinhos após a libertação gradual das localidades e nações pelos aliados, aparecendo por lá eventualmente em grupos ou sozinhos. Outra ameaça para marido e mulher. E uma estratégia de sair em horas diferentes do dia, para analisar o movimento, esse fenômeno requer. Pauline então, assim procedeu. Em 10/10, foi de casa à estação de trem, e assondando de longe, permaneceu. Já na chegada, um alemão avistou. Ela, a cabeça baixou, ainda há tempo de ver quando o outro se aproximou e uma dupla formou. Eles não a viram, mas como a francesa já tinha visto o que precisava, para casa voltou. Aquele período parecia temerário. A parte da tarde talvez fosse mais acertada, já pensando na data da partida, e logo, em 11/10, refez o caminho em outro horário. Entardecer. O fluxo de hitleristas parecia menor, restando apenas a noite, para o ideal momento estabelecer. E no dia seguinte, sob a luz da lua, e sozinha, Pauline estava lá para ver. Capítulo 202. A encruzilhada. A noite é tudo o que um dia ou dia queria ser. Para ter o poder de poder facilmente tudo esconder. 12 de outubro de 1944. A moça está próxima à estação. Pelo tempo passado, passando por ruas e calçadas, não há sinais de caçada a ela ou marido, nem perseguição. A única presença que sente é a do vento mistral. Gélido, afiado e notável, vindo do norte pelas encostas dos Alpes em direção ao sul, que pela época do ano é normal. Efeito provençal. O romper da lua parecia mesmo ser o melhor e mais seguro momento para partir. A certeza é plantada na mente após o testemunho, e encerrando a sondagem, para casa decide ir. Faltava-lhe um relógio para saber a exata hora. Os passos vão sendo dados de volta, fazendo o possível para não haver demora. O suor nem chega a brotar pela temperatura. Os trilhos do trem beirando o trajeto estão reluzentes, destacando o futuro quando aparentes nos espaços entre os imóveis e a rua. Pauline seguia por eles, como se a veemência e trajetória deles estivessem conectadas às suas. Sinais virtuosos forjando uma armadura, intrinsecamente irrompível, sem abertura. Até o virar de uma esquina, quando ocorre uma fissura. Na espinha, um arrepio. Não era do vento nem era do frio, vinha de uma figura. Um vulto vagando ao lado da linha férrea. Uma alma fria de essência nada etérea, na forma de um torso alto, empinado e altivo. Um corpo vivo. Para a francesa, a representação carnal e cabal, responsável por sua atual condição. Pela pose e vestes, um alemão. Ele, ela, e mais ninguém. Prestes a se cruzarem, vindos como do além. À noite, nem tudo conseguiu esconder. E um encontro chocante foi capaz de promover. Capítulo 203. A erupção de um vulcão. Um lobo solitário e uma presa fácil. E o ritmo do andar da moça já não era mais ágil. Pernas trêmulas, devido a um encontro impensável. Até o momento, um de cada lado da linha. Enquanto Pauline ia, a figura do homem vinha. O intocável diante da vulnerável, sob a penumbra de uma noite de clima congelável. Os olhares se cruzaram, e ela a cabeça abaixou. Percebendo de olhar disfarçado, que ele a encarou.
A moral de macho alfa do sujeito deve ter subido e o trilho atravessou. Ambos agora do mesmo lado, no instante em que ao fundo, o farol aceso de um trem apontou. Mesmo contra a luz, foi possível ver sua condecoração. Medalhas, nariz empinado, cap bem encaixado, e a suástica no casaco, chamando atenção. Uma pose de dono do mundo, imponência e atitude tão snob, que a francesa ergueu novamente a visão, diante da demonstrável ostentação. Seu corpo foi tomado por um calor instigante. Lembrou-se de outros oficiais e autoridades de indistintas nacionalidades com quem vinha cruzando nos últimos anos, que lhe ofereceram menosprezos e sorrisos sarcásticos antes. Agora restavam apenas 5 metros de distância. O trem estava a um pouco mais, e buzinou, cravando a medida da repugnância. Os olhos azuis de Pauline mudaram de cor, avermelhando-se num fumegar de ódio, que por outro sentido jorrou quando o alemão a 3 passos ficou, e ao levantar a mão no gesto de nazista saudação, uma cusparada no olho que lhe escorreu pelo rosto, levou, segundos antes de a locomotiva passar, ela a linha atravessar e correr. Enquanto os vagões seguiam e se encarregavam dos caminhos separar, fazendo eles nunca mais se ver. Capítulo 204. O algoritmo divino. Enquanto os corpos se aproximavam, um trem saía da estação. Como conduzido por uma força julgadora, controlado de uma plataforma elevada pelo mesmo responsável em fazer aquela conta traçadora de destino, baseada em cada individual ação. E no ábaco celestial, envolvendo na fórmula, a honestidade, a maldade, a verdade e a real intenção, a composição aponta na curva, em rota de colisão. Não há mais tempo para oração. Ele vem vindo, trazendo toda a carga de transformação que a guerra causou no mundo, alterando a trajetória da história e seu propósito cumprindo. Os 4 cantos atingindo. As 3 peças, naquela cena, construindo. No arco narrativo das 2 existências humanas, intervindo e partindo. Deixando um som retumbante se ouvindo. Um barulho de cobrança, ecos de uma herança. Ruídos da lembrança de uma criança que muito cedo perdeu a infância e encarou duras mudanças, de casa, a fome, a separação daqueles de mesmo sobrenome, penosas andanças pela subsistência, contra forças invasoras opressoras que nem em declínio desciam de seu Olimpo de arrogância. Que a fez se perder do irmão, que a fazia resistir e endurecer o coração. Dor e privação, injustiça e humilhação, provocação e provação. Raiva, matéria-prima da besteira. Álcool na fogueira. Mas por quanto tempo se suporta um sofrimento, sem nada fazer? Após tantas, não tendo mais o que perder, as reações chegam a surpreender. Descontrole por um fio, fogo no pavio. Uma cuspida e uma nova corrida. Fúria. Disparo de revanche, estrondo de revide, de revolta, troco em avalanche. De alguém que se lançou em vingança. Pela vida, pela família, pela França. Capítulo 205. Rescaldo. Pauline agora está na beira da cama, conversando com Ernesto, sentada. Está tremendo, narrando o que instantes antes aconteceu, estranhamente não chorando, mas bem abalada. A cor de seus olhos voltou ao normal. O azul da bondade tomou o lugar do vermelho do mal. Ela não sabe como conseguiu chegar em casa. No ímpeto, em nenhum momento olhou para trás, e talvez pelo instinto de sobrevivência, foi guiada. O marido a ouvia, se surpreendia, e arrepiava, quanto mais ela falava. Podia ter morrido. Pelas rodas de um trem, ou pelas mãos de um inimigo. Foi inacreditável. Uma inconsequente resposta francesa a um sofrimento alemão passado, imperdoável, resultando numa ação sem freio, com um comboio no meio. Depois daquilo, nada mais assustava. Nem o fato de em algum momento serem vistos e confrontados pela senhora dona da casa, mais pesava. Foi uma variante inusitada das experiências de quase morte. Onde o espírito só não saiu do corpo, por sorte. E enquanto a cobra de metal corria forçando os dormentes, Pauline serpenteava por ruas e vielas sempre em frente. Em frente.
A vida que levamos nem sempre é a mesma que pensamos ou planejamos. Há sempre mudanças de rotas e planos. Ernesto, depois de ouvir a mulher, a repreendeu. Mas no fim, veio a sorrir. Disse que queria ter visto a cara do nazista, só para relaxar, e no rosto dela, o mesmo efeito ver surgir. Em seguida a abraçou. E foi assim, que finalmente, aquele 12 de outubro terminou.